Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ítalo e hoje nós vamos aprender um pouco sobre a marca e os benefícios, atributos, valores associados a ela e a personalidade, ok? Entendendo isso, vamos para o primeiro slide. Definindo, né, Dias et, ele diz que marca é uma letra, palavra ou símbolo ou qualquer combinação desses elementos adotada para identificar produtos e serviços de um fornecedor específico. Isso significa o quê? Que a marca, ela não só serve para fazer a identificação daquele produto, mas também ela serve para fazer o merchandising daquele produto. Uma vez que o produto ele tem a sua marca, quem comprar e levar, quem for consumir esse produto, vai identificar essa marca que está ali. Então, consequentemente, as pessoas começam a conhecer a sua marca através, né, começam a conhecer o seu produto através da sua marca. Para Kotler, a marca engloba 4 níveis de significado, sendo eles o primeiro, benefícios. O que seriam esses benefícios, né? Benefícios se referem ao resultado esperado com o uso de um produto. Por exemplo, um carro não oferece apenas o benefício básico de transporte, mas também status, conforto, segurança, sentimento de pertencimento, ok? Então, quando nós pensamos em benefícios, precisamos pensar de maneira ampla. Então, qual benefício determinado produto traz, né? O que seria esse benefício? Ele vai te trazer o quê? Ele te traz um sentimento de pertencimento? Ele vai te trazer um sentimento onde você se sente mais bonito? Ele vai te trazer um sentimento... o que ele vai te trazer de benefício, né? Como as pessoas vão te enxergar utilizando esse produto? Então, quando a gente fala de benefício, é muito nesse exemplo do carro mesmo. O que ele oferece a mais do que te levar, do que ser um meio de transporte? Ele te oferece status, conforto, segurança, ok? Atributos. O que são os atributos? Refere-se às características estéticas e funcionais do produto. Por exemplo, no carro, os atributos são cor, tamanho, custo de manutenção, opcionais de fábrica, direção hidráulica, ar-condicionado. Isso tudo são atributos que o veículo possui e que promovem o conforto, tá? Mas o benefício é o conforto, né? O atributo, ele refere-se às características tangíveis que o produto fornece. Valores associados à marca. O que seriam esses valores associados à marca? São reconhecidos, identificados e valorizados pelo público-alvo. Por exemplo, a marca pode transmitir valores associados à família e igualdade social. Então, por exemplo, uma questão de valores associados à marca. Quando a gente pensa em uma marca de luxo, Chanel, certo? Quando a gente pensa nesse tipo de marca, a gente entende que o público-alvo dela é um público realmente que tem preferência por um produto mais exclusivo e que tem condições financeiras para obtê-lo, ok? Quais são os valores que essa marca transmite? Né? Ela transmite requinte, luxo, sentimento de exclusividade, né? Esses são os valores associados à marca, diferentemente da Disney, né? A Disney ela é criada para quem? Para a família. Então você percebe que, por exemplo, os desenhos, os filmes da Disney, bem como toda a sua estrutura de parque temático, ela é focada na família, certo? Isso são os valores da marca. Então toda vez que a gente observa a marca, a gente identifica quais são os valores dela. O que ela preza? Qual é a primícia dela?
ok? Entendendo isso, nós vamos para personalidade. O que seria essa personalidade, né? Alguns traços de personalidade são associados à marca por meio da propaganda, como autonomia e independência. A marca atrai o público cuja autoimagem real ou projetada se encaixa na imagem percebida da marca. Então, por exemplo, Magazine Luiza, ela tem o quê? A Magalu. E ali a Magalu, ela traz o quê? Ela traz a personalidade da Magazine Luiza, certo? Ela tem a Lu e ela é uma animação virtual 3D e ela traz essa personalidade, certo? No atendimento, ela traz essa personalidade na questão da autonomia e da independência. E isso acontece somente com lá no Magazine Luiza? Não. Um outro exemplo é o Banco Bradesco. Ele não tem a atendente digital dele, a Bia? Qual foi as últimas campanhas que a Bia fez? Contra o assédio foi uma das últimas campanhas que ela fez. E nessa campanha, o que ela falava? Que assuntos desrespeitosos não serão mais ignorados. Então eles mostravam na propaganda pessoas sendo desrespeitosas com a atendente digital. Dessa forma, quando ela se coloca numa posição de rebater esse tipo de comentário, esse tipo de abuso, digamos assim, essa falta de respeito, ela se coloca na posição de rebater isso. Então, ela demonstra o que? A personalidade da marca, a personalidade do banco, ok? Tanto a Bia quanto a Lu do Magazine Luiza, o que elas trazem também? Elas trazem a figura, né? No caso a Bia traz a voz feminina, a Malu do Magalu ela traz a fisionomia de uma mulher, fazendo o quê? Onde muitas pessoas, muitas mulheres se encaixam, se percebem naquela imagem, correto? E aí nós vamos para o outro slide, onde a gente começa o quê? A falar sobre a venda, os benefícios de um produto e não suas características, ou seja, venda os benefícios de um produto e não suas características. Por que a gente tem que vender os benefícios de um produto? Porque são eles que vão fazer o comprador, vão fazer o consumidor, o shopper, comprar. Características geralmente não funcionam, porque muitas vezes você falar que, por exemplo, este carro tem freios ABS. Tá, a pessoa não sabe o que é um freio ABS. Porém, se você falar, este carro, ele possui um sistema de freio que freia muito mais rápido e é muito mais seguro do que que os freios antigos, consequentemente você está dizendo o quê? Um benefício. Ele freia mais rápido do que os carros com freios antigos. Ok? Então, quando a gente trata da venda, a gente trata primeiro de falar dos benefícios. O que a pessoa vai se beneficiar em ter aquele produto e não das suas características. Existe uma regra geral em vendas. Pessoas não compram características, elas compram os benefícios de um produto. Desse modo, as vantagens envolvidas na compra fazem a total diferença na hora da venda. Ok? Diferencie preço de valor. Ok? Então, o que a gente pode dizer sobre diferenciar preço de valor? Né? Preço é aqui, no caso, ele não está atrelado, ele não, quando a gente diz valor, não é o valor venal, não é o valor de venda, né? O que seria esse preço, né? Diferenciar o preço do valor. Com certeza você já encontrou em um vendedor que despeja um monte de conteúdo sobre um produto. Questões técnicas, novas tecnologias, funcionalidades, porém essas características, que são muitas vezes não são totalmente compreendidas ou relevantes aos clientes. Ou seja, falar demais sobre os aspectos do produto pode inclusive prejudicar a venda.
Por que que pode prejudicar a venda quando você fala demais dos aspectos do produto? Porque muitas vezes o cliente ele pode acreditar que aquele produto não é para ele. Ele pode acreditar que aquele produto existe um grau de dificuldade para a utilização dele, sendo que é, ele não vai se sentir confortável em ter aquele produto, em utilizar aquele produto, ok? Então, muitas e muitas vezes, o que acontece é quando você fala demais desses aspectos, você prejudica a venda e passa a impressão de que o preço será alto demais. Então você tem que tomar cuidado como você fala. Quanto mais características técnicas que muitas vezes a pessoa não entende você dizer, mais impressão você passará que talvez aquele produto ou seja caro demais, ou o preço seja um preço elevado demais, ou até mesmo uma condição da pessoa não conseguir entender a sua real utilização, ok? Então vamos lá. Afinal, passa a impressão de que o preço será alto demais, complexo demais, ou ainda que existe outra opção com menos filters, ou seja, o cliente ele pergunta sobre determinado produto. Quando você fala a ficha técnica daquele produto para ele, você está assustando ele. Então, por esse motivo, você precisa focar no benefício. Ou seja, vou dar um exemplo. Uma máquina de lavar lave seca. Ela tem diversos botões naquele painel. Como que eu vou explicar para aquela senhora como utilizar aquela máquina, né? De que maneira eu faço ela se sentir confortável e confiante em ter uma máquina daquela? Até então a máquina que aquela senhora uma vida toda teve foi uma máquina simples que ela só virava o botão e a máquina funcionava sozinha. A partir de agora ela tem opções de escolha. Então, se eu vier falando que essa máquina ela possui filtro Advanced Wash que lava, tira, enxágua e não sei o que, e eu começar a falar do produto, o que vai acontecer com essa senhora? Ela não vai comprar essa máquina, mesmo ela gostando, mesmo ela achando bonita. O que ela vai fazer? Ela vai optar por um outro produto que seja menos, na cabeça dela, complexo. Quando na realidade não é complexo, é apenas uma máquina de lavar. É só colocar a roupa dentro, colocar o sabão, ligar e ela vai funcionar. E caso você queira que ela seque, você aperta esse botão. É isso. Se ele explicar dessa forma, consequentemente essa senhora vai se sentir confiante em comprar esse produto. Agora, a partir do momento que você, novamente, repito, despeja informação em cima do cliente, você não está ajudando o cliente, você está afastando o cliente da sua possível compra. Por outro lado, mostrar o valor prático do item na vida do comprador, ou seja, os verdadeiros benefícios de um produto é algo muito mais proveitoso. Então, por exemplo, nas lojas da Fast Shop, vocês já perceberam que muitas coisas nas lojas da Fast Shop, da Fast Shop não, perdão, da Polishop, você consegue testar, você consegue saber realmente a eficácia daquele produto? Então, é muito legal quando você consegue mostrar para o cliente como aquele produto funciona, como é descomplicado usar aquele produto. Toda vez que você faz isso, você gera o quê? Você gera a confiança do cliente em comprar aquele produto, sabendo que ele vai saber utilizar aquele produto, ok? Agora, a partir do momento que você realmente não consegue explicar os benefícios e apenas consegue falar somente os aspectos técnicos daquele produto, isso deixa de ser, você perde, né, a oportunidade de falar dos benefícios e acaba realmente acabando com a venda. Você perde a oportunidade de mostrar o lado dos benefícios do produto, ok? Então vamos lá. Por outro lado, mostrar o valor prático do item na vida do comprador, ou seja, os verdadeiros benefícios de um produto, é algo mais proveitoso, correto?
Os benefícios de um produto na prática representam como o cliente usará as características e como ele impactará na sua vida. Por isso é perda de tempo falar sobre absolutamente todos os atributos e, por outro lado, vale a pena apresentar com foco o que realmente interessa ao consumidor. Entenda que nem toda característica gera benefício. Ou seja, se a característica não for utilizada pela pessoa para alguma finalidade, não há como transformá-la num benefício. Por exemplo, se um condomínio residencial tem uma quadra de tênis, isso só será um benefício ao morador se ele jogar tênis. Então percebe que quando a gente fala de benefício, está muito atrelado àquilo que a pessoa executa, aquilo que a pessoa faz. Então, por exemplo, se eu estou apresentando um clube para a pessoa, né? Nesse clube tem sala de musculação, tem piscina, porém a pessoa não sabe nadar e não quer aprender. Faz sentido eu ficar mostrando para ela piscina? Porque não faz, porque o que ela foi fazer é musculação. Então, vale a pena mostrar para essa pessoa as salas de musculação. Por exemplo, se um condomínio residencial tem uma quadra de tênis, isso só será um benefício ao morador se ele jogar tênis, compreende? Que o benefício, né, que a característica só se torna um benefício se o morador utilizar. Caso contrário, isso é apenas um custo adicional desnecessário, porque é assim que ele vai encarar. Conheça a dor do cliente. O que seria essa dor do cliente? Seriam as necessidades, seria a necessidade não ouvida desse cliente, né? O porquê que ele está aqui, porquê que ele está, né, criando, entender o porquê da necessidade dele, o que está acontecendo com essa necessidade dele. Para agregar valor à venda e estimular o desejo de compra, é importante identificar as necessidades do cliente. Após fazer isso, você conseguirá mostrar como o produto suprirá essas necessidades por meio de seus benefícios. Vamos a um exemplo. Uma televisão pode ser as seguintes características: 46 polegadas, conexão com a internet, controle remoto com poucos botões e resolução 4K. Para o lojista, a necessidade é que o produto tenha saída. Para tal, em vez de apenas listar esses atributos, os argumentos para a venda poderiam focar os reais benefícios do produto, como: essa televisão tem um tamanho mais versátil, assim ela é adequada para salas de diferentes metragens, satisfazendo os diferentes perfis de clientes. Como o controle remoto é fácil de ser usado e ele facilita a troca de canais com agilidade e eficiência, além disso, mesmo sendo moderno e conectado, tem um custo-benefício bastante interessante. Então você percebe que ele consegue transformar essas características, né, em um benefício. Então ele está dizendo o seguinte: que nossa, que legal, sua televisão é 46 polegadas, então ela é ótima porque essa televisão ela é uma televisão versátil, né? Você consegue adequar ela ao ambiente, certo? Já entendendo de uma outra forma, né? Por exemplo, o controle remoto ele é de fácil utilização, certo? E o que facilita a troca dos canais com mais agilidade e eficiência. E o que eles colocam aqui? Além disso, sendo moderna e conectada, tem um custo bastante interessante, um custo-benefício bastante interessante. Isso significa que dentro de todo o mercado de televisão, essa televisão ela apresenta um custo-benefício muito interessante, uma vez que ela fornece inúmeros benefícios e com um preço acessível. Lembrando que no formato, na característica da televisão também, você tem a questão da acessibilidade no controle remoto, né? Então a gente entende o seguinte, que essa televisão ela vai trocar muito mais rápido de canal do que uma outra qualquer, ok? Descubra o poder das vendas consultivas. Primeira coisa, o que é uma venda consultiva, né?
Uma venda consultiva é quando você conversa com o cliente e você entende a necessidade dele, você entende o que ele precisa, certo? É importante que o representante comercial conheça as características do produto que vende. Na verdade, além de conhecê-las, é preciso saber para que elas servem. Isso para poderem oferecer uma verdadeira consultoria para os clientes, mesmo que breve. Ela focará a dor do consumidor e aumentará as chances de fechar a venda. Entenda que quando a gente fala sobre a necessidade, né, sobre aquele produto que vai atender a sua necessidade, que aquele produto ele vai ser incrível para você, você acaba focando o problema desse cliente naquela solução que você está propondo e você tem grandes chances de aumentar, né, e fechar essa venda. Nas vendas em atacado ou B2B, né, que é o empresa para empresa, né, o B2B, business to business, também é importante mostrar os possíveis benefícios de um produto à equipe, já que os lojistas devem estar capacitados para repassar essas informações. Afinal, sem a venda de produtos na ponta, não há recompra da loja, certo? Então, logo, se você não capacitar, porque assim, a loja, né, a empresa, ela vai comprar de você. Porém, é interessante você fazer um treinamento com os lojistas, né, fazer um trabalho de capacitação para repassar todas as informações técnicas do fogão, a fim de você ter o quê? A presença, né? Como posso dizer, afinal, sem a venda de produtos na ponta, não há recompra na loja. Ou seja, se o vendedor da loja não souber explicar o produto para o consumidor quando solicitado, o cliente ele não vai comprar esse produto. E se ele não comprar agora, ele não compra depois. Ele pode comprar em outro lugar. Mas o que acontece? Ele não vai comprar a loja de origem. Ok? Então você acaba perdendo essa venda. Certo? Qual o tamanho da sua sala? Você costuma assistir filmes em alta resolução? Como você usa outras plataformas como Netflix e YouTube, né? Então, quando você faz esse tipo de pergunta, o que acontece? Você começa a ter informações para fazer a indicação do melhor aparelho de televisão que seja útil para aquele lugar, certo? Que ele tenha um tamanho que caiba naquele lugar. Então, primeira coisa é qual o tamanho da sua sala para você definir as polegadas da televisão. Você costuma assistir filmes em alta resolução? Já justamente para você entender se uma televisão de LCD, enfim, normal, convencional, vai atender você ou não. Se você gosta de assistir filmes com uma resolução de cinema, eu vou ter que te indicar uma televisão que tem essa resolução de cinema. Você usa outras plataformas como Netflix e YouTube? É muito importante. Por quê? Porque a partir daí você tem que saber se aquela televisão ela vai ter condições de ficar conectada à internet, certo? Tem videogame? Mais um ponto. Então, ou seja, caso você tenha videogame, você precisa aí fazer a instalação desse videogame na televisão. Cada pessoa vai enxergar um tipo diferente de benefício no produto e cabe ao vendedor identificar essa diferença, abordar o cliente como se estivesse oferecendo uma consultoria facilitará o processo. Então, que fique claro, quando a gente fala do poder da venda consultiva, nada mais é do que você entender o que o cliente precisa e como ele precisa, e você atender ele na maneira que ele precisa, correto? É importante que o representante comercial, né,
ele conhece as características do produto que vende. Porém, ele não precisa falar delas logo de cara para o consumidor, certo? Até mesmo porque ele vai falar termos técnicos que muitas vezes o consumidor ele não vai compreender, ok? E quando a gente percebe essa questão nas vendas em atacado ou B2B, o que acontece? É importante a gente entender que os benefícios de um produto, a equipe, já que como posso dizer, nas vendas de atacado ou B2B, também é importante mostrar os possíveis benefícios de um produto à equipe, já que os lojistas devem estar capacitados para repassar essas informações. Então, quando você faz uma transação alta de qualquer aparelho, de qualquer produto, é de bom tom você promover o quê? Promover uma capacitação, um treinamento, certo? Nesse treinamento você vai ensinar a todas as características do telefone ou do eletrodoméstico que você queira, bem como você vai ensinar, como posso dizer, essas pessoas como utilizar e como elas vão passar essa informação para o cliente, ok? E novamente, cada pessoa vai enxergar um tipo diferente de benefício no produto e cabe ao vendedor identificar essa diferença. Então não adianta, nesse caso, quando a gente diz sobre benefício, você oferecer uma piscina para quem não sabe nadar. Porque se a pessoa se ela não sabe nadar e ela não tem interesse em aprender, obviamente, o que vai acontecer? Como eu posso dizer? Deixa de ser um benefício para essa pessoa uma vez que ela não vai utilizar aquela piscina, certo? Para ela só seria um benefício se ela fosse nadadora. Então, toda vez que a gente pensa em benefício, né, do produto, a gente tem que entender que a característica do produto nem sempre vai ser o benefício do produto, porque esse benefício depende de como a pessoa enxerga, depende de cada um. Então, por exemplo, se você pegar vai, uma, deixa eu pensar aqui num exemplo bem simples. Tá, se você pegar uma lata de chocolate, certo? De achocolatado, e fizer um leite com chocolate, qual o benefício eu vou perceber nisso, né? Por quê? Eu vou ter pessoas que adoram leite com chocolate e que defendem leite com chocolate, mas eu também posso ter aquela pessoa que ela não gosta. E se ela não gosta, o que vai acontecer, né? Como que eles vão agir? Como que vão corresponder, né? Então é isso. Ambientes de marketing como fatores macro e micro podem afetar a sua estratégia de marketing? Pode. Vamos lá nos slides abaixo, eu vou explicar melhor para vocês. Ambientes de marketing são todos os fatores externos de mercado ou internos da empresa que influenciam nos negócios. Esses ambientes relacionados ao micro e macroambiente devem ser estudados para que a melhor comunicação possível seja criada para atrair o público-alvo. Então veja bem, muitas vezes você vai estar dentro de uma situação onde você quer criar uma estratégia diferenciada, uma estratégia logística diferenciada, porém, devido a fatores internos, ou seja, fatores micro, você muitas vezes não vai conseguir fazer essa implementação rapidamente. Haja vista que você precisa ultrapassar as barreiras, né? Ultrapassar aí
os possíveis objeções de colaboradores, de gestores, para que isso comece a acontecer, certo? E agora, o que seriam os fatores externos, né? Por exemplo, eu criei um. Nós estamos com um produto novo, estamos com um protetor solar, né, uma empresa farmacêutica, estamos com um protetor solar que ele é para pele aliás, ele é para pele seca, certo? E ele está sendo lançado próximo ao inverno, justamente porque no período do inverno a pele ela fica mais seca. Só que nesse ano especificamente nós estamos aí com uma massa de ar quente que deixou o mês inteiro de julho totalmente quente. Então você não teve o inverno. Consequentemente, por mais que você faça um trabalho de marketing assertivo, por um fator do macroambiente, você não vai conseguir atingir o público-alvo. Uma vez que para você ter um público-alvo, você precisaria ter o quê? Pessoas com a pele seca. Só que se está calor e a pele do brasileiro é uma pele mista oleosa, consequentemente você não vai ter clientes que queiram comprar esse produto para a pele seca, ok? Então, quando nós nos referimos a fatores de macro e microambiente, é justamente nesse quesito, né? Dentro da empresa, você pode ter problemas de fluxo de caixa, você pode ter problemas de gestão, né? Você pode ter problemas de logística para fazer algumas implementações. E todos esses fatores, tanto internos quanto externos, o que acontece? Eles influenciam diretamente na estratégia. E em muitos casos é necessário que você faça a mudança da estratégia justamente para se adequar a esses fatores. Por exemplo, no macroambiente, como ajustar essa estratégia? O que a gente pode fazer com essa estratégia? Imaginando a situação que eu dei para vocês, né? De um protetor solar que ele é para pele seca e que ele tem aí. E nós estamos no período de calor. E, aí, e a pele do brasileiro ela é mista oleosa. Como que a gente controlaria essa situação? Né? Como que a gente controlaria? A gente buscaria o quê? Os benefícios, o que a gente acabou de falar. Então, quando a gente vem falando dos benefícios do produto, muitas e muitas vezes você vai fazer com que o cliente ele entenda, né? Quando você trabalha os benefícios, você vai fazer com que o cliente entenda que apesar do produto ser para pele seca, mas ele é um excelente produto. Você está trabalhando o quê? A marca, ok? Lembrando que você pode descobrir com a área de desenvolvimento para quais tipos de situação a gente pode indicar esse protetor solar que é para pele seca. Aí vamos supor que nós descobrimos na área de desenvolvimento que esse protetor solar para pele seca ele pode ser utilizado em peles sensíveis que estão passando por algum procedimento estético ou até mesmo por algum procedimento de esfoliação química. Olha que coisa interessante. Numa época de calor, que teoricamente, eu sei que em época de calor as pessoas não fazem tratamento de pele nesse quesito, porém calhou de ser uma coisa no macroambiente e você precisou alterar. Então, se antes você ia focar a sua estratégia de marketing para pessoas com a pele seca, você vai começar a focar essa estratégia de marketing nos benefícios que ele promove para pessoas com a pele sensibilizada. Ou seja, aquela pele que ela passou por algum tipo de tratamento e ela está avermelhada, ela precisa de um protetor de alta proteção, compreende? Então, quando a gente fala de fatores micro, a gente fala do problema interno, a gente fala da empresa. Agora, quando a gente fala de macro, é aquilo que não está no nosso controle, muitas vezes, né? A gente fala de um ambiente externo. Para traçar uma boa estratégia de marketing, é preciso que algumas análises sejam feitas, além de levar em consideração algumas forças de influência,
né? Então, o que que acontece? Por mais que você faça a estratégia de marketing, se você não fizer uma análise mercadológica, você realmente não vai conseguir atingir o objetivo da estratégia, ok? Por quê? Algumas análises precisam ser realmente feitas a fundo para você entender quais seriam as ameaças dentro desses fatores do macro e do microambiente. E dessa forma, você levaria em consideração algumas forças de influência, ok? Para perceber a influência desses fatores, pode não ser uma tarefa fácil, e não é mesmo. Eles fazem parte da nossa rotina e acabam passando desapercebidos, o que pode ser algo muito negativo. Tudo que rodeia uma empresa afeta diretamente ou indiretamente na forma como você fará o marketing dela e essas no marketing dela. E essas são as forças dos ambientes de marketing. É como um grande quebra-cabeça. Se uma peça é colocada de forma errada, você acaba não conseguindo concluir o que foi inicialmente proposto. Então entenda que quando existem fatores macro e microambientes, você precisa alterar essa estratégia. Porém, ela é difícil muitas vezes você conseguir fazer isso dependendo do estágio que você está. E se você fizer isso de uma maneira equivocada, é como você realmente montar um quebra-cabeça. Se você montar de forma errada, você acaba não conseguindo concluir o que foi inicialmente proposto, ok? O que são os ambientes de marketing? São todas as forças externas ou internas do mercado que afetam seu negócio. É tudo aquilo que influencia o marketing. Compreender esses fatores de influência ajuda na comunicação com o seu público e a chance que você acerte atendendo aos desejos deles é muito maior. Então, quando você compreende os fatores que estão influenciando, você realmente você consegue criar uma comunicação assertiva. Você consegue, dentro dessa comunicação assertiva, atender os desejos, né, dos seus clientes, dos seus consumidores, ok? Apesar, ao pensar nesses termos, Kotler acreditava que existiam diversos agentes externos a uma empresa que afetavam a forma como a administração de marketing seria feita. É importante ter em mente que nem sempre você terá controle de todos os pontos que formam o ambiente de marketing, pois esses fatores podem sofrer diversas mudanças de acordo com o tempo. Ok? Eles sofrem, eles oferecem oportunidades e ameaças. Por isso, é tão importante fazer análise de ponto por ponto para ver se seus objetivos sejam alcançados através da melhor estratégia. Então, quando a gente pensa nessa questão do objetivo em ser alcançado pela melhor estratégia, isso só consegue ser realizado a partir do momento que você tem, como eu posso dizer, uma análise desses fatores, ok? Quando você consegue analisar ponto a ponto da sua estratégia, você consegue sim verificar se você está alcançando esses pontos e se caso não, você consegue através disso fazer uma melhor estratégia, né? O microambiente e a forma que ele afeta seu desempenho. O microambiente é tudo aquilo que é fator de influência interno da sua empresa. Está ligado diretamente ao fator competitivo, já que você é quem tem o controle de cada ambiente que compõe este sistema. O sucesso de uma estratégia de marketing não depende apenas dos profissionais da área, mas depende também dos clientes
fornecedores, funcionários, entre outros. Vamos passar um por um, explicando a forma como cada ambiente afeta no desempenho da sua estratégia. A empresa é aquela que produz o produto ou oferece o serviço. Para fazer um bom plano estratégico, é preciso que os profissionais de marketing levem em consideração todos os departamentos que compõem a empresa. Isso significa que você precisa ter não só para você poder criar essa estratégia, você precisa realmente envolver o administrativo, você precisa envolver, se caso tenha um almoxarifado, você precisa envolver aí a gestão operacional, você precisa envolver, como eu posso dizer, toda a equipe que faz, né, a operação girar. Por exemplo, em um hotel, quando você vai criar uma estratégia de marketing para um hotel, a logística disso ela é um pouco complexa. Uma vez que você pode trabalhar, uma vez que você precisa definir qual tipo de estratégia você quer. Então, quando nós observamos esse tipo de estratégia, é muito importante a gente observar como ela age no mercado, como ela vai agir naquele mercado, né? Então, por exemplo, na área da hotelaria, entendeu-se que os hóspedes, através de uma pesquisa mercadológica, entendeu que os hóspedes eles gostariam de ter internet gratuita em todos os apartamentos, ok? O que marketing pode fazer? Que tal nós pegarmos aí para que ele possa utilizar a internet do hotel gratuitamente, vamos fazer com que ele preencha, talvez, um formulário, algo nesse sentido, para que você tenha um CRM mais apurado sobre os gostos, bem como você consiga entender melhor aquele cliente e entender melhor os hóspedes dali. E assim sendo, você consegue criar ações que possam motivar, né, esse cliente a permanecer mais tempo no hotel, ou até mesmo fazer com que ele fique fidelizado, ou seja, que ele venha toda semana, mas toda semana ele fica no mesmo hotel, ele fica sempre com a empresa. Então entendam que muitas e muitas vezes você vai ter aí, como posso dizer, dentro do seu plano estratégico, toda uma equipe, nesse caso, para fornecer aí essa internet gratuita, quem que vou precisar? Vou precisar da área da manutenção envolvida, vou precisar da parte de telefonia que a própria manutenção vai resolver, eu vou precisar conversar com o administrativo para saber como que se a gente consegue reduzir o impacto, né, dessa oferta. A gente vai ter que conversar com o gerente geral da unidade para saber se ele concorda com essa postura. Então, perceba que você precisa. Então, dentro da hotelaria, principalmente dentro dos hotéis, você, quando vai realizar uma estratégia de marketing, você tem que levar em consideração todos os departamentos, né, que compõem a estrutura. Por que isso precisa ocorrer dessa forma? Porque todos precisam falar a mesma língua. Um outro exemplo do que pode acontecer quando você cria uma estratégia de marketing é uma suíte de núpcias, certo? Uma suíte de núpcias ela requer é, diversos, digamos, adereços, porque ela precisa ser padronizada. Ela não pode ser de um jeito para um cliente e ser de outro para outro, não. A suíte de núpcias que o hotel fornece, ela precisa ser padronizada. E como padronizar isso? Quem vai ser nossos fornecedores, né? Como vai ser nossa estratégia para divulgar esse produto? Porque a suíte de núpcias ela é um produto do hotel. Então, quando você trabalhar isso,
o marketing ele precisa realmente definir tanto a questão do fornecedor, o custo disso para a unidade, em face também do retorno disso para a unidade, ok? Então, quando a gente pensa sobre o produto, né, sobre o serviço que é feito, que precisa ser altamente estratégico e envolver toda uma gama de profissionais para que isso ocorra, é onde a gente começa a ter a dimensão do que esse plano estratégico precisa ter. Então, por exemplo, vamos supor que já temos um fornecedor, então será um kit com uma espumante, pétalas de rosa, chocolates Copenhagen. Isso não é um problema. Você tem isso no hotel e tá tudo certo, tá tudo legal. Porém, se você não tiver uma base operacional muito bem treinada para fazer a execução dessa suíte, o que vai acontecer? O cliente ele vai contratar essa suíte e chegando ao hotel, ele pode ver que essa suíte pode acontecer, essa suíte não está aí no padrão ao qual ele imaginou que estaria. Por que isso? Porque não existe. Por que isso? Porque pode ocorrer, se o plano de marketing estratégico não colocar aí a capacitação do operacional, né? Você pode ter aí um sério problema com relação à entrega desse serviço para o consumidor. E aí todo aquele trabalho que o departamento de vendas, o departamento de reservas, todo aquele trabalho que o marketing teve em criar um produto diferenciado, em fazer a atração do cliente, vai por água abaixo se na operação não for bem executado, ok? O funcionamento dela é como um grande motor e cada departamento é uma parte da engrenagem. Por isso, é importante ter sempre equipes que estejam alinhadas umas com as outras para garantir uma estratégia de administração brilhante. Por que que é necessário, né? Porque uma vez que você tem, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Vamos imaginar que estamos falando de um buffet que tem como especialidade eventos de pequeno, médio e grande porte, certo? O marketing desse buffet, ele trabalha com a seguinte proposta: nós levamos a festa até você. Mas caso você queira, você pode também fazer em nossos espaços, ok? Porém, o que acontece? O que acontece, né? Você aceita um evento onde você não vai ter espaços que comporte, porém o cliente diz para você que ele tem o espaço, então ele só quer o serviço de buffet, ok? Como que eu vou agir? Como que eu vou proceder? Qual a estrutura vou precisar disponibilizar para atender esse volume de pessoas? Suponhamos que sejam 1.200 pessoas para comer ao mesmo tempo. Qual será a minha logística de trabalho? Se isso tudo não estiver muito bem alinhado, todo o trabalho, toda a estratégia de marketing para trazer grandes eventos para a realização de grandes eventos vai por água abaixo. Até mesmo porque, quando você fala em grandes eventos, você está dizendo aí que são 1.200, 2.000 pessoas. E você servir jantar, servir um coquetel para 2.000 pessoas, é um volume enorme, tanto de funcionários quanto de comida. E aí, nesse ponto, onde o seu operacional precisa estar extremamente alinhado, tanto com as quantidades do que ele vai enviar para o evento, bem como com a quantidade de colaboradores para trabalhar durante o evento. Ok? Lembrando que nesse momento da entrega é um momento primordial, porque caso haja uma falha, caso haja qualquer coisa que possa trazer aí
um mal-estar para o cliente, consequentemente, toda aquela estratégia que foi criada justamente para fazer o push, né, para você poder trazer esses eventos para que você possa organizar, ele vai simplesmente é, falhar. E você, muito provavelmente, depois de um bom tempo, talvez você consiga algum evento desse nível, né, de grande porte. Mas, caso contrário, muito provavelmente pode ser que você não consiga, certo? Então, quando a gente fala sobre os departamentos rodarem como uma engrenagem, lembre-se, nesse caso do buffet, eu tenho que ter os fornecedores pagos, eu preciso ter toda a comida chegando pelo menos uma semana antes para que possa ser confeccionado. Eu preciso ter toda uma logística de mesas, cadeiras, toalhas, enfim, que serão utilizadas no evento. Então isso já precisa ficar separado. Taças, copos, a quantidade de material que vai ser necessário para atender esse evento. Então entendam que quando a gente fala novamente sobre o funcionamento que precisa ser como um grande motor, que cada departamento é uma parte da engrenagem, não é só uma parte da engrenagem, é uma parte vital para que isso aconteça. Por exemplo, se o departamento financeiro esquece de realizar o pagamento do fornecedor de carne, certo? E o fornecedor de carne simplesmente ele não vai enviar a carne para o evento, né? Ele não vai enviar a carne na semana para que essa carne seja feita, né, para o evento. O que vai acontecer? Né? Vai gerar todo um atraso e que pode ser fatal, uma vez que você, dependendo do espaço que você está, você já não vai levar uma comida pronta. Aliás, você não vai fazer uma comida, você já leva a comida ela semi-pronta, ok? Então você tem um tempo de preparo, tempo de cocção, ou seja, um dia que você atrase uma entrega para a cozinha, fazer o pré-preparo desse alimento, lembre-se, é um dia de atraso na confecção e o que pode resultar num péssimo serviço no dia da execução. Outra situação que pode ser fatal é durante o evento você tem uma equipe de garçons que você tem o evento ele é setorizado, então vamos supor que seja um evento militar, então você tem a mesa dos coronéis, você tem a mesa dos soldados, os formandos. Para essa mesa dos coronéis, é necessário que você separe e treine garçons especificamente para ficar nessa mesa, porque são eles, basicamente, que estão de olho em todo o evento, ok? Não que os outros convidados não sejam importantes, eles são. Só que para que você consiga trazer um bom atendimento e uma homogeneidade dentro do evento, você precisa separar por setor. Então já pensou se na coordenação do evento, lá na operação, no momento que está ocorrendo o evento, eu tenho os garçons todos perdidos no salão, sem cada um saber onde é o seu setor, que mesa que ele vai atender, ok? Então, veja bem, isso tudo é parte de uma engrenagem. E isso é em qualquer empresa. Se for uma empresa no segmento automotivo, não adianta o departamento de marketing fazer o lançamento, né, de um novo carro, que ele vai ter 1001 benefícios, né, como o piloto automático, como energia solar. Se na hora de você fazer a entrega desses veículos, né, na hora de você poder vender esses veículos, você não ter esses veículos. Você apenas fez o lançamento do veículo, mas você não tem ele a pronta entrega nas lojas. Ou, ainda que não tenha a pronta entrega, mas você não tem um prazo para que faça uma entrega desse material nas lojas. Ou seja, quando você faz o lançamento de um produto, é muito importante que todas as linhas estejam organizadas, né?
Porque se você fez o lançamento do produto, o mínimo que deve se ter é pelo menos a possibilidade de você conseguir reservar um carro nesse sentido, né? Falando de carro, de você conseguir pelo menos reservar um carro para daqui 30 dias você conseguir pegar. É o mínimo. E já imaginando isso como um atendimento ruim, porque a pessoa que quer um carro, ela não quer esperar 30 dias para poder pegar esse carro, correto? Mas o que acontece? Porventura foi um erro na compra de suprimentos na fábrica, pode ter ocorrido um erro logístico, então, por esse motivo, eles estão aí com um mês de atraso para poder fazer a entrega, ou até mesmo é uma não dimensão, né, do que da capacidade de venda, né? Então, ou seja, vendeu-se mais do que tinha para entregar naquele momento. Então, entendendo todos esses fatores, é quando a gente consegue entender que cada departamento ele é fundamental na engrenagem que faz girar todo o processo, certo? Então o marketing ele vai criar a estratégia, ele vai trazer aí todo o contexto, né, de como vamos agir, qual vai ser o plano de ação, e os departamentos que são responsáveis pela execução vão ser responsáveis por quê? Pela entrega, né? Pela parte onde o cliente vê, que é a entrega, certo? Se a entrega não ocorre, se você tem um problema, a sua estratégia vai por água abaixo. E pior, e quando a estratégia está errada, né? Que aí já não depende dos departamentos que são subordinados a essa estratégia, mas sim da análise da própria estratégia. Então, foi aquela história que eu falei do protetor solar. Se quem fosse lançar esse protetor solar para pele oleosa tivesse observado o site do Clima Tempo, ele ia perceber que haveria uma chegada de massa quente, né, de ar quente, e que isso ia desfavorecer o lançamento do produto naquele momento. Então, o que ele precisaria, o que se ele tivesse se planejado melhor? Ele precisaria fazer o lançamento desse produto, mas apontando outros benefícios que esse produto tem, justamente para que ele não perca esse lançamento e que ele entre no mercado, certo? Entendendo isso, nós vamos para os fornecedores. Então, nós falamos da engrenagem, que é o que? A empresa, o funcionamento dela, né? Que é muito importante em cada setor, e a gente vai falar dos fornecedores. Os fornecedores, eles são peças fundamentais. Por quê? Eles são peças fundamentais. Porque a empresa ela depende do abastecimento e do armazenamento, ele depende do abastecimento fornecido por esses fornecedores, né? A empresa depende desses insumos, ok? Então, quando você tem um fornecedor que ele faz uma entrega, porém essa entrega ela não condiz com o padrão de qualidade da empresa, é onde você precisa começar a buscar outros fornecedores que vão te fornecer aquilo que é o padrão de qualidade